Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e de nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu dou muitas graças a Deus por mais esta rica e gloriosa oportunidade que Ele me concede de, na tarde deste dia, poder encontrar-me aqui em meu lar, à frente deste instrumento, para mais uma vez trazer-vos um vídeo mensagem. Louvo a Deus por tudo quanto Ele tem sido na minha vida e na vida da minha filha até este momento. Agradeço a Deus pela manhã de hoje, agradeço a Deus pela graça, pela oportunidade de viver, de gozar da saúde, de desfrutar do prazer que o dia a dia nos proporciona. Queridos e amados irmãos e amigos, ouvintes e amantes da palavra de Deus, nesta oportunidade, queridos, queremos trazer um assunto bastante maravilhoso, bastante instrutivo para o nosso conhecimento e o aprofundamento do conhecimento em conhecer mais e mais a vontade do nosso Deus. E nesta oportunidade eu quero comentar a escola dominical de hoje. Não fui à escola, não vou mais à escola dominical. Por quê? Queridos, eu tenho deixado de ir à escola dominical por muitos e muitos anos. Retornei neste ano, passei a frequentar as escolas dominicais, mas eu vejo que não muda. Muda-se os homens, muda-se as lideranças, mas não muda os hábitos. E lamentavelmente, os hábitos humanos é quem tem predominado e prevalecido dentro das igrejas denominadas Igrejas de Jesus Cristo. A Bíblia parece que ela não tem muita autoridade sobre as nossas igrejas. A palavra de Deus não predomina, não prevalece sobre o querer dos homens, mas os homens querem sufocar a palavra com os seus querer. E quando não nos adequamos a esse querer humano, nós somos taxados de polemizador e de tumultuador. Então eu quero deixar aqui, abrindo este parênteses, antes de lermos a palavra de Deus, eu quero deixar aqui a conhecimento da igreja de Vila Brasilândia 1, de que eu não vou mais às escolas dominicais. Como tenho deixado também de ir ao culto de doutrina. Queridos, escola é para se discutir. Escola é para se polemizar. Escola é para se questionar. É para se perguntar. Escola não é para você ir, chegar lá, ficar assentado, ouvindo o professor falar, e até falar muitas aberrações, heresias, e você ter que ficar calado, ficar quieto, porque o superintendente da escola, o responsável pela escola, ou pastor, quem quer que seja, falou lá que é para evitar os tumultos, é para evitar polemizar na escola. Ora, irmãos, escola, onde se comenta determinados assuntos, há questionamento, há perguntas a se fazer. E muitas das vezes os pensamentos se divergem, as opiniões se confrontam, elas não vão ser unânimes em determinados assuntos, de tal forma, de tal maneira, que o assunto vai ficar polêmico. E isso é que é agradável na escola. É isso que faz da escola a escola. Porque senão não é escola, a gente vai apenas para ouvir o responsável falar o que bem quer, o que bem entender, e nós temos apenas de ficar calado, aceitando tudo, mesmo sabendo que está errado o que o camarada está falando. Então isso já não é escola, irmão. Não é escola. Então escola dominical não é para ler a lição na escola. Escola dominical não é para você fazer a leitura da revista, da aula em assunto toda na escola. A lição,
a ser estudada se ler em casa. Na escola nós vamos para tirar dúvidas. Nós vamos à escola dominical para discutirmos democraticamente, irmãos, assuntos que nós divergimos até chegar a um consenso comum. Mas eu vejo que aqui na nossa igreja já é falado antecipadamente ou depois da escola, tipo uma chantagem, irmão, emocional, uma chantagem psicológica, entendeu, irmão? Para os irmãos evitar tumultuar, evitar polemizar na escola. Isso é chantagem, irmão, psicológico. Isso é para tentar minar dos irmãos, dos alunos, o poder de perguntar. E se fala sempre isso nas nossas escolas. E isso para mim é uma indireta, até mesmo a minha pessoa. Porque eu não vou para a escola para ouvir o professor falar baboseira que está contrária à palavra de Deus, só porque o comentarista escreveu na sua lição, e o superintendente, o pastor ou o responsável diz que temos que acatar tudo que o comentarista escreveu na revista, porque ele foi inspirado. Besteira, irmão. Ele não foi inspirado. O único livro inspirado é a Bíblia. Não existe outro livro sobre a face da terra que foi dado por inspiração divina. Somente a Bíblia, somente a palavra de Deus. O que o comentarista da revista comenta, que na verdade não é nem ele quem escreve, eles não escrevem mais nada, irmão. As nossas lições de escola dominical, elas são todas repetidas. Muda-se apenas o comentarista, muda-se apenas os temas, mas os assuntos em pauta a ser discutido na escola são os mesmos velhos assuntos. Então eles não escrevem absolutamente nada, irmão. Simplesmente pega lá o nome de um pastor que se diz famoso, se acha famoso e coloca na revista. Mas na verdade ele não passou noites elaborando as revistas de escola dominicais como se fazia há milhões de anos atrás. Não, irmãos. Isso não é verdade. Não tem nada de inspiração dada por Deus a esses comentaristas nas nossas lições. O que eles fazem lá é no computador, imprime, coloca o nome lá do pastor Ezequiel Soares e pronto, irmão. Mas na realidade, não foi ele que escreveu. Ele faz sim o comentário dele sobre aquilo que já está lá escrito. Mas ele dá o comentário dele, mas o comentário dele não é inspirado. É dele. É a opinião dele. Eu não sou obrigado a aceitar. Eu não sou obrigado a engolir o que o comentarista coloca na lição, sabendo eu que contrasta com as verdades bíblicas, com as verdades da palavra de Deus. Por exemplo, na lição anterior, falaram que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E esse pastor até diz que, defendendo que a nossa igreja Assembleia de Deus acredita que Jesus era 100% Deus, mas era direcionado pelo Espírito Santo, era dirigido pelo Espírito Santo, era um Deus que o Espírito Santo mandava, que o Espírito Santo dirigia ele. Foi isso que foi se dado a entender pelo pastor quando indagado por um dos seus membros lá na igreja. Foi isso que ele defendeu, que Jesus era 100% homem e 100% Deus, mas era um 100% Deus dirigido pelo Espírito Santo, mandado pelo Espírito Santo. Veja que coisa, irmão. Veja que coisa. Isso é heresia. E eu tenho que aceitar porque o pastor Ezequias, porque o pastor de renome, porque o pastor famoso que escreveu. Não, irmão, ele não foi inspirado a isso. Isso é a opinião particular dele, que eu não sou obrigado a ouvir o professor da escola dominical ler e eu ficar calado aceitando, sem nenhuma objeção bíblica, sabendo eu que está contrário às verdades da palavra de Deus. Então, irmão, eu não vou para a escola por causa disso. Eu não vou mais por causa disso. Você entendeu? Porque eu não vou para uma escola
ouvir falar que Jesus era 100% Deus, 100% homem, quando a Bíblia não fala isso. Quando a Bíblia diz que ele se esvaziou. Agora, você quer saber o porquê que ele era 100% Deus? Pergunte para mim que eu vou te falar. Eu vou te ensinar. Porque na escola a gente não pode ensinar, porque estamos contrariando o comentarista. A Bíblia diz, irmão, em Efésios 2,5, que Jesus se esvaziou. Ele se fez semelhante aos homens. Ele teve todas as paixões que nós temos, todas as necessidades que nós temos, todas as fraquezas que nós temos. A Bíblia diz que o menino crescia em espírito, em intelecto, em virtude, em graça. Ele crescia em espírito. Então, como que um Deus cresce em espírito? Um Deus cresce fisicamente, intelectualmente. Ele teve todas as necessidades de um ser humano, fraquezas. Que Deus é esse? Então, irmão, falar que Jesus era 100% Deus, precisa explicar em que sentido. Porque ele era homem. A Bíblia diz que aquele que negar que Jesus não veio em carne é do diabo. Porque se dissermos que Jesus era 100% Deus, vamos entender que ele suportou tudo porque ele era Deus. Então, irmão, se ele era Deus e suportou tudo como Deus, nós não suportaremos, porque nós jamais seremos Deus. Nós continuaremos sempre sendo homens, seres humanos. Então jamais alcançaremos aquilo que a Bíblia quer que nós alcancemos, a perfeição de Jesus. Chegamos à unidade da estatura perfeita de Cristo. Como que vamos chegar a isso? Se ele era Deus, se tudo o que ele suportou é porque ele era Deus. Então, irmão, há uma contradição à luz da Bíblia. E eu não posso aceitar, nem me silenciar, nem ficar calado em uma escola, ouvindo o professor falar, tudo contrariando a palavra de Deus. Então eu não vou mais à escola dominical por causa disso. Entendeu, irmãos? Não vou mais. Pois bem, vamos ao que interessa. Foi só para os irmãos entender o porquê que eu não vou mais à escola. Para ser taxado de polemizador e de tumultuador. Ora, irmão, ouvir essa chantagem psicológica, essa chantagem emocional que se usa em cima do altar, já antecipadamente ou depois pedir para a igreja, irmãos, não tumultue a escola com assuntos. Irmão, não polemize a escola, irmão, com assuntos. Ora, irmãos, ora, superintendentes, pastores, o que eu vou fazer então na escola se eu não posso perguntar? Se eu não posso fazer objeção quando eu vejo que um dizer do professor contraria a santa palavra do meu Deus? Então, para eu não ter o título na igreja de polemizador, nem tumultuador, eu prefiro ficar em casa, eu prefiro ficar em meu lar, lendo a palavra de Deus. Queridos irmãos, e o assunto de hoje não será diferente. O assunto de hoje que vamos tratar aqui foi da lição de hoje. Foi falado hoje. A igreja toda saiu hoje totalmente aprendendo um verdadeiro besteirol. Um verdadeiro besteirol. As nossas igrejas, a Assembleia de Deus e as demais que usam nossas lições, aprenderam hoje um rio de besteirol com relação a Deus, ao céu e ao pecado. Então é isso que eu quero comentar aqui, refutando essa opinião do comentarista, que isso não foi inspirado, refutando aqueles que defendem o comentarista na sua opinião, refutando o que foi se ensinado hoje, sem uma intervenção ou objeção dos líderes. Eu refuto o que se disse aqui que nós estaremos a estudar. Para tanto, eu quero convidar os irmãos a abrir comigo suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 28 do profeta Ezequiel. Capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel. Versículo de número 13 e o versículo de número 14.
Vamos ler a seguir. Que diz-nos assim: livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 a seguir. Estavas no Ede, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Somente até aqui. Glória a Deus. Somente até aqui. Para a nossa reflexão nesta tarde. Queridos, eu quero dar um tema para esta mensagem. Não costumo dar tema, mas estarei dando um tema a esta mensagem de hoje. E o tema que eu quero dar para esta mensagem é: Deus não é onisciente. Vou repetir. Deus não é onisciente. O Deus da Bíblia que os crentes usam para pregar, ele não é onisciente. Ele não sabe tudo. Ele não sabe de antemão as coisas que irá acontecer. Esse é o tema desta tarde. Deus não é onisciente. Glória a Deus. Queridos irmãos, amados, esse foi o assunto da escola dominical de hoje. A pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. É o tema da lição estudada hoje nas nossas igrejas. 6 de agosto de 2017. E o assunto que eu quero trazer aqui a discutir é sobre o que falou o comentarista, mais uma vez, errado, fora da palavra de Deus. Fora da palavra de Deus. Ele disse que o pecado se originou no céu. O pecado teve origem no céu. Isso é berrante, grotesco falar isso. Porque o céu é o céu de Deus. O céu é santo, puro. É um lugar no qual não há pecado. Mas o comentarista disse que o pecado se originou no céu. E aprendemos hoje nas escolas dominicais. Saíram todo mundo sabendo que o céu é um lugar de pecado. É um lugar onde o pecado contaminou. Nem o céu de Deus, do Deus Santo, Poderoso, escapou do pecado. Veja que coisa, irmãos. Eu ir para uma escola para ouvir isso e não questionar um comentarista em classe, porque ele tem os seus defensores, porque ele foi inspirado por Deus em escrever isso. Isso é grotesco, isso é berrante falar isso aí, irmão.
Pois bem, o pecado no céu, a origem do pecado, o pecado no céu, segundo tópico da revista da escola dominical desta lição. O comentarista diz: foi lá que tudo começou, o pecado. Foi lá que tudo começou. O pecado começou no céu, segundo o comentarista aqui. Segundo o pastor comentarista. O pecado já havia sido introduzido no universo quando Adão e Eva foram criados. Veja. Antes de acontecer na terra, o pecado se originou no céu pelo mau uso do livre arbítrio. Veja que coisa, irmãos. Antes do pecado, no Éden, segundo o comentarista, o pecado se originou, ele teve origem, começo, princípio, no céu de Deus. Foi lá que o pecado se originou. Ou seja, Deus não pôde anteceder o pecado de Lúcifer, o querubim ungido. No entender, no pregar, no escrever aqui do comentarista, Deus não soube, ele não sabia que o pecado iria se originar lá. Ou seja, Deus não é onisciente, ele não é presciente, ele não sabia do que estava no coração daquele querubim. Ele não sabia da intenção dos pensamentos daquele querubim antecipadamente para puni-lo. Ou Deus deixou com que ele pecasse para depois puni-lo. É isso que está dando a entender aqui. Se ele sabia, ele deixou pecar para contaminar o céu. Então o céu não é santo, não é puro. O céu chegou a ser afetado pelo pecado. O pecado também afetou o céu de Deus. Então ele diz que antes do pecado se originar, o pecado acontecer no Éden, ele teve origem lá no céu de Deus. Pelo mau uso do livre-arbítrio que Deus deu aos anjos. Foram criados por Deus. E Deus lhes deu os livre-arbítrio de escolher. Não são seres automatizados, que Deus usa um botão para controlá-los. Não. Deus os criou com a capacidade de escolher a quem servir, aonde querer estar, aonde quererem ir, o que fazerem. Deus os capacitou com o livre arbítrio de escolher. E o comentarista que diz que Lúcifer usou mal o seu livre arbítrio de escolha. Aí ele disse: o querubim ungido foi criado perfeito em sabedoria e formosura, tinha o selo da perfeição, mas se rebelou contra Deus. Foi o orgulho e a soberba que fizeram esse querubim se transformar em Satanás. Foi expulso do céu com os anjos que o acompanharam em sua rebelião. Então veja que o pecado, então, segundo o comentarista, ele se originou no céu de Deus. Irmãos, o que nós temos que entender, como eu li no profeta Ezequiel, falando sobre o querubim, sobre Lúcifer, o anjo de luz, Luzbel, o maestro, o regente do céu, do coro celestial, querubim perfeito. Nós precisamos entender, irmão,
passo a passo para compreender que o céu de Deus continua santo, sempre foi santo, e que Deus jamais deixaria de saber o intento de quem quer que seja. Sabemos que Deus criou as hostes celestiais. Provérbio 8, 22 e 23, e Jó 38, 7, Colossenses 1, 16, fala isso, sobre a criação das hostes celestiais, que regia, que cantavam a grandeza de Deus. Depois Deus criou a terra original e mineral. A terra original, a sua riqueza, a sua grandeza era de minérios, pedras preciosas. E isso foi antes da rebelião, irmão. Essa terra que Deus criou, está lá em Gênesis 1, versículo 1. Gênesis 1, versículo 1. Que é o que se refere a Ezequiel no capítulo 28, versículo 13 e 14. Veja que coisa, irmão. Veja que coisa. Vamos entender. Gênesis capítulo 1, versículo 1, fala da criação. E criou Deus a terra. Ezequiel 28, 13 e 14, onde nós lemos, fala desse jardim, desse Éden, aonde andava Lúcifer, aonde estava Lúcifer, o querubim ungido. Não me pergunte aonde era esse jardim, essa terra original. Mas esse jardim, em que o querubim ungido andava, que era sob pedras afogueadas, Deus o colocou ali para que ele fosse, para que ele maestrasse, regesse, para que ele fosse o protetor. Deus o estabeleceu como protetor, irmão, no Monte Santo de Deus. E ele andava no meio das pedras afogueadas. Ele foi criado perfeito. Estava no jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a cobertura deste ser angelical. Então Deus criou as hostes celestiais. Depois Deus criou a terra original, cuja riqueza era de minérios. Minérios, pedras afogueadas. E lá Deus colocou este ser para proteger. Tudo dá-se a entender que terra e céu, irmão, era a mesma grei. Dá a entender que não havia essa separação, essa divisão que hoje nós temos. Que hoje olhamos para cima e não conseguimos ver o além. Por causa do céu, atmosfera estelar. Mas Deus criou a terra original. E lá estava esse querubim. Que Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra aqui era a terra original. A terra original, irmão. E esse querubim,
colocado lá para proteger, como protetor. Depois, irmão, aconteceu o que nós conhecemos. Possivelmente o período das eras glaciais. A paleozoica, mesozoica e a cenozoica. A criação pré-adâmica. Provavelmente os dinossauros podem estar incluída entre o intervalo dos versos 1 e do verso 2 de Gênesis capítulo 1. Mas a terra, o jardim, em que o querubim ungido estava, irmão, foi ali que se originou o pecado. Foi lá, na terra original. Foi lá no jardim que ele estava, e não no céu de Deus. Deus é onisciente, irmão. Deus sabe tudo, jamais ele seria pego de surpresa por qualquer ação, por qualquer atitude deste querubim ungido. Jamais Deus seria pego. Deus não é pego de surpresa, irmão. Antes de eu e você pensar, Deus já sabe o que nós vamos pensar. Deus já sabe o que vai vir em nossos pensamentos, antes mesmo deles serem pensamentos em nosso cérebro. Deus já conhece o meu amanhã. Ele sabe o que eu vou pensar amanhã. Então jamais Deus seria pego de surpresa por este querubim, como quer dar-nos a entender o comentarista desta lição, quando ele diz que o pecado teve origem lá no céu. Ou seja, Deus foi pego de surpresa. Ou seja, Deus não sabia o que estava no coração daquele querubim, o intento que estava no pensamento daquele querubim. É tudo o que dá a entender. Que Deus não sabia. Deus não sabia, Deus não pôde prever a intenção malévola deste ser, permitindo ele contaminar o céu com o pecado. Mas não, irmão. Deus jamais será pego de surpresa. Deus jamais será pego desapercebido, irmão. Ele conhece tudo. Ele sabe tudo. Ninguém pega Deus de surpresa. Esse querubim, Lúcifer, ele estava, irmão, era no jardim de Deus. Esse jardim estava na terra original, na primeira terra que Deus criou. Aonde a sua riqueza era minérios. Por isso que diz que ele tinha como cobertura as pedras preciosas. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Olha que coisa. Deus criou a música, os sons. No dia em que criou esse querubim, tudo isso já estava preparado para ele andar sobre isso.
e não no céu de Deus. Não no céu dos céus do nosso Deus. Eu não posso concordar. Eu não posso, irmão, concordar com o dizer do comentarista só porque ele é famoso nos seus escritos, só porque ele tem seus livros, é pastor renomado. Não, irmão. Eu fico com a Bíblia. Eu fico com a palavra de Deus. Todo homem ele é questionável, mas a Bíblia não. A Bíblia ela está acima de qualquer questionamento. Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, irmão. Mas o homem não. O homem, ele não está acima da palavra de Deus. Ele não está. Então eu questiono sim. Se é para eu ir para a escola dominical, para o meu direito de questionar for reprimido com chantagens psicológicas, emocional, de dizer que para os irmãos não causar tumulto nem polêmica na escola, e ter que ouvir que o céu de Deus foi corrompido primeiramente pelo pecado, que antes do pecado se começar na terra aqui, tinha começado lá no céu. É dar a entender que Deus não é onisciente. É dizer que ele foi pego desapercebido, que ele foi pego de surpresa. E não foi, irmão. O pecado teve origem na terra original. Porque é lá que estava esse querubim. Foi lá que ele projetou. Foi lá que ele intentou, arquitetou, subir ao céu de Deus. Foi lá que ele achou pecado no coração dele. E não no céu de Deus. Quando ele disse isso, ele estava no jardim de Deus, que era onde ele maestrava, onde ele administrava os seres angelicais, subordinados a ele. E não no céu de Deus. Vamos ler Isaías. Oh, aleluia! Glória a Deus. Vamos ler Isaías, no capítulo 14. No 14. Versículo 11 a seguir, para nos dar a entender o que eu estou falando aqui à luz da palavra de Deus. Nunca esqueça, irmão, da terra original. A terra que foi criada por Deus, rica em minérios. Não tinha vegetações. Era só minérios, pedras preciosas. E lá Deus colocou esse querubim ungido para proteger, para ser protetor. Ele era belo, lindo. Lúcifer, luz bela. Querubins ungido. Que é o único querubim não, querubim, arcanjo. Arcanjo que só tem um, Miguel. Querubim tem, era Lúcifer, tem outros querubins.
Mas ele era colocado, parece que num lugar de destaque. A sua formosura parece que destacava dos demais, sobressaía. De maneira que, como nós lemos, a expressão do versículo é fantástica. Quando se diz que tu era querubim ungido. Ele era ungido. Ele não só era um querubim, como ele era ungido. Ele tinha a unção de Deus sobre ele. Ungido, irmão. Aquele que recebeu uma determinada unção para um determinado trabalho. A expressão ungido quer dizer isso. Aquele ou aquilo que recebeu uma determinada unção para um determinado trabalho. Cristo, ou ungido, porque ele foi ungido com uma unção especial para determinado trabalho. Então esse querubim aqui, a expressão do versículo de Ezequiel 28, 14 do capítulo 28, diz que tu, uma referência a Lúcifer, tu eras querubim ungido para proteger. Então ele foi criado por Deus, querubim, que anda sobre fogo. E depois de criado, ele recebeu uma unção de Deus. Parece que o destacou entre os demais para uma determinada função. Qual? A de ser um protetor. A de proteger. Tu eras querubim ungido para proteger. Olha que coisa. Olha como a Bíblia é precisa, irmão. Precisa. E te estabeleci. Ponto e vírgula. Olha que coisa. Tu era querubim ungido para proteger. E te estabeleci. Te coloquei. Eu te determinei. Eu te pus ali. Para tal papel, para tal função. A de proteger. Veja que coisa. E te estabeleci. Eu te estabeleci a isso. Eu te coloquei para isso. Eu te determinei para isso. Eu te elegi para isso. E aí diz: no Monte Santo de Deus estava. Que monte? A terra original, rica em minério. E não nos céus dos céus de Deus. No Monte Santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado. Era um querubim perfeito na sua criação. Deus assim o criara, o fizera, o ungiu e o estabeleceu. Deus ungiu e o estabeleceu para proteger. E Deus colocou ele no Monte Santo de Deus. Ele estava no meio das pedras preciosas, andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado. Veja, desde o dia em que Lúcifer foi criado, até que aquele momento ele era perfeito. Ele tinha estado em estado de perfeição, perfeito. Era um anjo perfeito. Glória a Deus. Até que se achou
iniquidade, pecado em ti. Olha a expressão do versículo da palavra de Deus. Ele era perfeito desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Ali ele deixou de ser perfeito. Ali a sua perfeição foi maculada. A sua perfeição foi corrompida. A sua perfeição foi borrada, manchada. Até ali ele andou perfeito. Até ali ele foi perfeito em seus caminhos. Até ali ele era o centro das atenções, das observações. Ele era o modelo, o exemplo. Era um anjo, um querubim criado perfeitamente. Até que se achou iniquidade em ti. Quando achou-se pecado naquele querubim, ele deixou dali para frente de ser perfeito. Não era mais perfeito. Mas até então, ele era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que fostes criado. Aí nós lemos Isaías capítulo 14, versículo 11. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaudes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, olha aqui, a partir deste versículo 13 aqui, do que está escrito no versículo 13, foi o momento em que foi achado o pecado em Lúcifer, no querubim ungido. E tu dizias no teu coração, eu subirei. Se ele subiu, ele não estava no céu. Quando ele intentou este mal, quando ele intentou este pecado, cometer este pecado, ele não estava no céu. A expressão diz, eu subirei. Então ele estava embaixo. Ele não estava no céu. Ele estava projetando, tramando isso. Lá no Éden, lá no jardim. Ele estava tramando, projetando. Talvez ele reuniu os anjos que eram subordinados a ele, aqueles que quiseram acompanhá-lo. E tramou ali no Éden, sobre as pedras afogueadas, subir ao céu de Deus. Porque ele diz, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, dos anjos. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aí, irmãos, quando ele intentou isso aqui, irmão, quando ele projetou esse intento, ele estava no Éden, ele estava no jardim, na terra mineral. Ele estava onde Deus colocou ele. Ele estava lá. Ele
ele não intentou isso estando no céu. Como eu disse aos irmãos, dá a entender-nos que é aquilo que vai acontecer no arrebatamento da igreja, na criação do novo céu, da nova terra. Esse céu que a gente vê aí, atmosférico, o céu estelar, eles se enrolarão. E o céu e terra vão ser a mesma grei. Os anjos e a igreja serão a mesma grei. Não precisará desse céu que nos limita a ver o que está além. Essa cortina será tirada. O acesso será um só. Não haverá limitação para a igreja. Porque foi assim que foi criado no princípio. Até o pecado, aí Deus colocou limite. Aí Deus criou os céus atmosféricos, estelares, limitando o homem. Então dá-se a entender que este ser, querubim, estando na terra original, na terra de minério, como um protetor, dá-nos a entender que havia acesso direto. Não havia essas limitações que nós temos hoje. Então ele projeta tudo cá, na terra original, onde ele estava, no seu lugar, no seu domínio. Ele intenta, subirei. Então ele não estava lá em cima. Ele estava na terra original, na primeira terra criada, rica em minério, maravilhosa. Quando ele intentou, foi onde Deus então o derrubou. A expressão, irmão, derrubado, irmão, caído, é porque não achou-se mais lugar para ele no céu. Não tinha mais lugar para ele. Derrubado, irmão, quando diz que alguém caiu, não é que ele estava em cima de uma laje, não. Fulano caiu. Ora, nós andando, de repente a gente cai no chão. Eu não preciso estar em cima de algum lugar para eu cair. Andando, leva um trupicão e cai. Então ele estava lá, no jardim de Deus, intentando subir ao céu e se levantar contra Deus. Mas Deus viu o coração deste querubim. Ele disse no coração, e tu dizia no teu coração. Ele estava dizendo no coração, irmão, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. Ele dizia isso no seu coração. Até que se achou iniquidade nele. Achou-se iniquidade em ti. Elevou-se o seu coração por causa da sua formosura. Achou-se talvez mais belo do que todos nos céus. O orgulho subiu ao coração deste ser angelical. Achou que ele podia estar acima de Deus. Achou-se que ele poderia ser igual a Deus.
ser como Deus, semelhante a Deus, governar uma parceria com Deus. Ele planejava isso. Ele tinha isso no coração. Aí Deus, que vê o coração, Deus vê o coração, irmão. Deus viu o intento deste querubim. Deus viu que o mal já estava no coração dele. Então dali Deus o derrubou. Deus jogou ele por terra. Já não teve mais acesso ao céu de Deus. O seu lugar, então, conforme diz Isaías 14, foi derribada no inferno da tua soberba. A soberba de Lúcifer, o orgulho, foi derrubado ao inferno. Caiu a estrela da manhã, a filha da alva. Assim era Lúcifer comparado. A estrela mãe, a estrela principal. A maior, quando se olha para o céu estelares. Aí ele foi derribado. Não é que ele estava no céu e lá ele tramando, lá ele... Não, irmão. Ele estava no jardim de Deus. Ele estava no jardim de Deus, tramando subir ao céu de Deus. Mas Deus achou nele iniquidade e ele não teve mais acesso ao céu de Deus. Não se achou mais lugar para ele. Ele foi derribado. Ele foi jogado por terra. Ele foi jogado por terra. Viu, irmãos? Ele foi jogado por terra. Ele já tinha caído. Já estava no inferno. Ele já estava no inferno. E com ele arrastou uma terça parte dos anjos que seguia ele nesse intento. Apocalipse 12, versículo 4. Que diz que a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Isso é uma referência à queda de Lúcifer. Que ele, quando caiu, não é caiu de uma altura, não é caiu lá do céu onde ele estava, não. Ele estava lá na terra original. Ele estava lá no jardim de Deus, tramando subir ao céu e assentar o trono dele no céu de Deus. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Está vendo onde é que ele estava?
no Éden. Ezequiel 28:13. Estavas no Éden. Jardim de Deus, rico em minério. Só tinha minério, não tinha ainda árvore, plantas. Era só minério, só pedras preciosas. Talvez refletia a imagem daquele querubim. E ele se via nas imagens, no brilho das pedras, a sua imagem. Talvez começou a achar-se que ele era. Começou a achar-se formoso, belo, bonito. E começou a entrar nele o orgulho, a soberba, a arrogância, presunção. O eu começou a dominar aquele querubim. E ele achou-se que poderia ser semelhante a Deus. Poderia igualar-se a Deus. Mas era no jardim que ele estava. Foi do jardim que ele disse: eu subirei. Subirei ao céu. Se ele ia subir, ele não estava no céu. Quando ele intentou este mal, que é aqui que foi achado nele pecado, iniquidade, quando ele intentou isso, porque Deus vê o coração, ele olha a intenção antes da ação. Antes da ação, Deus olha a intenção. E o pecado está não sempre na ação, mas na intenção. Por isso Jesus diz: aquele que atentar para uma mulher e em seu coração a cobiçá-la, cometeu prostituição com ela. Então não é sempre a ação, é a intenção, porque toda ação segue-se de uma intenção. Primeiro vem a intenção, para depois a ação. Primeiro você pensa, para depois você praticar, você fazer. Então Deus olha a intenção primeiro. E a intenção de Lúcifer era de subir ao céu de Deus. Ele ainda não tinha subido. Estava ainda no coração dele esse pensamento. Quando ele intentou isso no seu coração, aí diz Ezequiel: achou-se iniquidade em ti a partir de agora. Fostes perfeito em todos os teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. E a iniquidade achada no coração de Lúcifer, do querubim protetor, do querubim ungido, do querubim de luz, foi quando ele intentou, em Isaías 14:4, 14:13, quando ele intentou no coração, dizendo no seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas dos demais anjos de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante a Deus, semelhante ao Altíssimo. Os irmãos lembram do diabo no Éden? Como ele tentou ser semelhante a Deus, e ele pecou, não conseguiu isso, ele tentou a mulher e tentou o homem nesse mesmo intuito de serem semelhantes a Deus. Lembra do que ele disse para Adão e para Eva? Os irmãos lembram do que ele disse para Adão e para Eva no capítulo 3 de Gênesis?
aquilo que ele intentou, lá no livro de Isaías, no capítulo 14, versículo 13, a seguir, que eu subirei, propriamente no versículo 14, que nós lemos, que eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a Deus, ao Altíssimo. Ele usou depois, porque com o pecado de Lúcifer, com a queda do querubim, quem tornou caótico não foi o céu. Quem tornou caótica foi a terra original. Quem se caotizou foi a terra original, e não o céu. O céu continua perfeito, santo, imaculado. É o céu dos céus, é o céu de Deus, morada do Altíssimo, lugar santo, onde não entra pecado, onde não vai pecado. Quem tornou caótico não foi o céu, e sim a terra original. Ela sim entrou no estado de caótico, de caoticidade, pelo pecado de Lúcifer, do querubim ungido. Quando ele disse lá, subirei ao céu, mas ele foi jogado por terra, foi derribado no inferno. De onde ele estava, ele foi derribado para o inferno. Não foi lá do céu que ele foi derribado. Foi do jardim do Éden, da terra original. Foi de lá que ele foi derribado para o inferno, e não do céu. Que foi de lá que ele tentou subir ao céu para sentar o seu trono e ser semelhante a Deus. Então a terra tornou-se caótica. A terra original tornou-se caótica. As águas tomaram conta. Tudo foi inundado, destruído. Foi nesse período da rebelião de Lúcifer que a terra se caotizou, tornou-se caótica. Já não havia mais santidade naquele lugar. Já não havia mais pureza na terra original. Tornou-se então a terra caótica, inundada pelas águas. É onde Gênesis 2 a seguir, no versículo 2 a seguir, diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre ela. A terra caótica, terra original, rica em minério, pedras das mais preciosas, que hoje, se alguém as possuísse, eram trilionários pela riqueza de pedras valiosas que estava no jardim do Éden, o jardim de Deus, criado para o querubim, ungido, para ser protetor destas riquezas, desta grandeza, de onde louvava e engrandecia a beleza e a santidade do nosso Deus. Mas o orgulho e a soberba, por aquilo em que ele foi ungido e estabelecido para ser, ele achou-se que poderia ser semelhante a Deus, igualar-se a Deus, aonde achou-se pecado nele, achou-se a partir dali. Até ali ele foi perfeito. Era perfeito no seu andar, nos seus caminhos, no seu louvar, no seu exaltar, no seu bendizer, engrandecer a Deus, na maestria do coral celestial que adorava a Deus.
Mas dali para frente, quando achou-se iniquidade nele, por ele dizer em seu coração que eu subirei ao céu, dali ele foi derribado. Caiu-se a estrela da alva. Foi derribada no inferno a tua soberba. Com o som dos teus alardes, os bichos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. O que cobria esse querubim ungido, quando estava em perfeição, em santidade no jardim de Deus, era toda a pedra preciosa que o cobria. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Depois que ele caiu, o que passou a ser a cobertura dele foram bichos. Como diz aqui em Isaías 14, versículo 11. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, passarão de baixo agora para cima, se estenderão e os bichos te cobrirão. Em lugar de toda a pedra preciosa como cobertura daquele anjo, daquele querubim perfeito, agora a sua cobertura seria os bichos. Porque ele foi derribado no inferno que está embaixo. E sobre ele agora, os bichos que antes estavam embaixo dele, agora passou a ficar como cobertura sobre esse querubim. Olha que contraste de pedras preciosas, de todas as pedras preciosas que era a cobertura sobre este querubim ungido. Agora, como cobertura sobre ele, estão os bichos, porque ele foi derribado ao inferno. Então a terra original entrou no estado de caótica, perdeu a sua forma, perdeu a sua beleza, perdeu o seu esplendor, perdeu a sua magnitude, tornando-se caótica pelas águas. Tudo foi submergido, tudo foi inundado. Tornou-se então o estado, possivelmente o período das eras glaciais. Terra caótica. Lamentavelmente, lastimavelmente. Então esse querubim ungido, Lúcifer, agora torna-se Satanás, tornou-se agora o diabo, o anjo caído. Ele agora, Deus cria, recria, melhor de expressão, recria a terra recriada, terra original, riqueza em minério, terra caótica, coberta pelas águas, perde a sua forma original, tornando-se agora uma terra totalmente coberta pelas águas, pelos bichos. Ora, irmão, Deus então recria a terra. Deus recria. Deus recria a terra novamente. A terra agora, no seu estado de caótica, coberta pelas águas, cheias de deficiências, a terra agora
Deus recria novamente. É de Gênesis 2 a seguir, onde a expressão diz, no versículo 2, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra no seu estado caótica, pelo pecado de Lúcifer. Deus agora recria a terra. Voltou-se a recriar. A partir do versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis. E aí Deus começa a colocar limites. E na terra agora recriada, Deus cria um jardim novamente. O jardim do Éden. Desta feita rico em todas as árvores de frutos comestíveis, agradáveis. Toda a beleza, tudo que o homem precisava, tudo que o homem necessitava estava ali naquele jardim do Éden que Deus criou na terra recriada. Terra caótica, terra original, terra caótica e terra recriada. Nessa terra, Deus cria um jardim do Éden. Ou no Éden, Deus cria um jardim. Dá a entender-se que no mesmo lugar em que havia o jardim de Deus, no mesmo lugar do Éden, da terra original, Deus recria novamente o jardim também. Deus recriou a terra e recriou o jardim no Éden, desta feita agora para colocar o homem. Antes o querubim ungido, antes era Lúcifer, que ali estava, naquele jardim, tendo como sua cobertura as mais preciosas pedras, e andava sobre elas de maneira afogueados. Mas agora a terra sendo recriada novamente, saindo do seu estado caótico, Deus também recria no Éden o jardim, o paraíso, mas agora para colocar o homem, a sua nova criação. Deus coloca então lá Adão, na terra chamada terra adâmica. Deus coloca ele lá. E o diabo, sendo agora derribado ao inferno, não tendo mais lugar para ele no céu, não tendo mais acesso aos céus de Deus, ao céu santíssimo, mas sim ao céu intermediário, porque há um primeiro céu, que é este, conhecido como a face da expansão, conhecido como céu atmosférico, onde os aviões, as árvores passeiam para lá e para cá, chamado de Aurônos. Depois tem o segundo céu, que é o chamado intermediário, o estelar e astronômico, chamado também de Mesorâneos. E depois tem o terceiro céu. Esse é o céu dos céus, superior, trono do Altíssimo. Salmo 148, verso 4, que é chamado de Eporâneos. Foi aí que este ser querubim, estando ele na terra original, no jardim de Deus, ele disse: eu subirei aos céus do Altíssimo,
ao trono do Altíssimo eu subirei, e lá sentarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Mas enquanto ele projetava, enquanto ele arquitetava, tramava em seu coração subir ao céu, dali ele foi derribado ao inferno. Ele não estava no céu quando pecou. Ele não estava no céu. Não. Quando intentou, arquitetou este mal, de maneira nenhuma, senão ele teria contaminado, corrompido os céus dos céus, o céu de Deus. Mas ele estava na terra original, no jardim de Deus, onde Deus criou para ele. E o estabeleceu como protetor, ungiu entre todos os anjos, entre todos os serafins, entre todos os arcanjos, entre todos os querubins. Deus ungiu Lúcifer e o colocou, o estabeleceu no jardim como protetor para proteger. Foi lá que ele estava. Foi lá que ele intentou, arquitetou este mal no seu coração. Mas quando ele estava tramando, Deus, na sua onisciência, na sua presciência, pois ele é onisciente, ele é maravilhoso. Talvez, segundo o comentarista aqui, Deus não é onisciente, mas ele é. Ele viu o intento do coração do querubim e disse: fostes criado perfeito, e perfeito eram todos os teus caminhos, desde o dia em que fostes criado até aqui. Quando achei em ti iniquidade, não há mais lugar para ti no céu. Derribado fostes ao inferno, e por cobertura os bichos que antes estavam debaixo de ti, agora estarão sobre ti, como cobertura, e não mais as preciosas pedras do jardim de Deus, onde tu estava e onde fostes estabelecido para proteger. Os céus de Deus continuam puro, maravilhoso, continuam lindos. Por isso, meus amados irmãos e queridos irmãos, almejemos o céu. Deus, ele sabe dos teus pensamentos, dos teus desejos. Deus conhece tudo em ti e em mim. Ele sabe o que tu vai fazer amanhã, o que tu vai pensar, o que tu vai fazer amanhã. Ele sabe, ele é onisciente, ele é presciente, ele sabe tudo. Jamais seria pego de surpresa, de maneira a deixar o diabo. Hoje o diabo é até então Lúcifer, corromper o céu dele, contaminar o céu dele. Não, Deus jamais permitiria isso. Estando agora a terra recriada, chamado de terra adâmica, dada agora ao homem, antes dada a Lúcifer, criou-se a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, terra original, e deu para Lúcifer, deu para o querubim ungido, deu para ele governar, maestrar, reger os anjos em louvor e adoração a Deus. Era formoso, mas caiu, foi derribado ao inferno. A terra tornou-se caótica. Deus recriou, estava coberta pelas águas. Deus recria novamente a terra, mas agora para dar ao homem. Como diz o Salmo, que Deus criou a terra para ser habitada e não para estar vazia. Deus criou a terra e deu ela para o Filho dos homens. E este Adão foi colocado lá. E Lúcifer, agora o diabo, Satanás, não contente, não feliz em ver o homem no seu lugar, ele investe, não podendo investir contra Deus, tendo totalmente o seu limite restrito ao inferno, ele agora investe contra o homem na terra recriada. E lastimavelmente ele teve sucesso.
Ele teve êxito no seu projeto, pondo no coração do homem e da mulher o mesmo sentimento que teve ele, de que eles seriam semelhantes a Deus. Então, investindo contra o homem e contra a mulher, Lúcifer, o diabo, ele diz, no capítulo 3 de Gênesis, ele diz para a mulher que certamente não morrerá. Deus disse para eles que se eles comessem do fruto da árvore que estava no meio do jardim, eles morreriam. O diabo agora, investindo contra a mulher e contra o homem, ele diz para a mulher: você não morrerá, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, ou seja, semelhante a Deus. Você será semelhante a Deus, sabendo o bem e o mal. Veja, aquilo que ele disse para ele mesmo, no coração dele, depois passou para os anjos, de que ele subiria acima das mais altas nuvens e sereis semelhante ao Altíssimo. E sereis semelhante ao Altíssimo. Ele disse isso também para a mulher. Certamente você não morrerá. Certamente você não morrerá. Porque Deus sabe, olha só, porque Deus sabe que no dia em que desta árvore, deste fruto, Deus sabe que no dia em que você comerdes, se abrirão o vosso entendimento, até então fechado, obscuro, para as coisas dessa vida. Serei como Deus, serei semelhante a Deus, sereis semelhantes ao Altíssimo, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradáveis aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, teve o desejo também de ser semelhante a Deus. Tomou do seu fruto, o qual Deus disse que não era para comer, e comeu. E deu também a seu marido, que não era para também comer, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Aí passaram a ser semelhante a Deus, conhecendo o que era o bem e o mal. O diabo instigou, no mesmo desejo do coração dele, o homem e a mulher, e eles caíram. O pecado, então, passou-se a todos os homens, porque todos nascemos
de Adão. Ele é a origem da raça humana. Foi dele que sobreveio os demais seres humanos. Então, nisso, todos nós somos pecadores. O pecado teve origem na terra original, no jardim de Deus onde estava o querubim. O pecado não se originou no céu. Ele teve origem no jardim de Deus onde estava Lúcifer, o querubim ungido. Lá ele tentou subir ao céu para dar êxito ao seu intento que ainda estava no seu coração, lá na terra original, lá no jardim de Deus. Mas Deus, vendo, derribou ao inferno, com ele levando a terça parte dos anjos que estava com ele nesse intento, neste projeto. Deus não foi pego de surpresa. Ele viu tudo. E de lá ele derribou esse ser com os demais ao inferno, até o mais profundo do abismo. Os pecados não teve origem, pastor, no céu. O pecado teve origem em Lúcifer. Em Lúcifer. Ele foi o originador do pecado. Instigando também o homem, assim, passando Adão a ser culpado diante de todos os homens que sobreviriam dele. Mas o pecado não se originou no céu, como diz o pastor aqui na lição, que o pecado se originou no céu pelo mau uso do livre-arbítrio. É lamentável, irmão, ouvir uma desgraça dessa e saber que uma desgraça dessa está sendo ensinado nas igrejas, colocando Deus como um Deus que não é onisciente, um Deus que não é presciente, um Deus que não sabe de antemão o que vai acontecer, mas que pode ser pego de surpresa. É lamentável. E não tem ninguém nas igrejas para combater e refutar, por medo, defendendo que a revista ela foi dada ao pastor, ao comentarista, por inspiração. Inspiração de quem, irmãos? Baboseira. O único livro inspirado é a Bíblia, a palavra de Deus. A inspiração cessou quando concluiu-se a Bíblia, que é a vontade de Deus para o ser humano. Cessou a inspiração divina. Deus nos usa. Mas a revista não é dada por inspiração. Inspiração humana. Inspiração do homem. Que pode ser falha. Como uma falha grotesca em dizer que o pecado se originou no céu. É lamentável, irmão. É lamentável o que se ensinou hoje na escola dominical. E pelo que eu tomei conhecimento, mais de 20 alunos na escola dos obreiros. E ninguém refutou, ninguém tomou a boa para defender a Deus, para defender o céu de Deus, a santidade do céu. Não teve ninguém que contestasse. Ainda bem que eu não estava, senão eu contestaria e mais uma vez eu ia ser taxado de polemizador e de tumultuador da escola dominical. É muita covardia. É muita covardia não defender o céu de Deus, mantendo ele com o estigma de santo. Santo e santo. Para onde vai os santos? Mas todos ficaram em silêncio, calado, ouvindo o professor ler a revista e ainda frisar 3 vezes que o seu pecado teve origem no céu. Isso é muita falta de coragem para defender a palavra de Deus, para defender a santidade dos céus.
É lamentável. É com muita dor que eu precisava fazer isso aqui. Para me esvaziar, senão eu morro. Com esse sentimento de covardia que se mostra nas escolas, nos cultos. Se prega em nossos altares coisas berrantes e ninguém defende. Como se lê o capítulo 3 de Eclesiastes e diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para matar. Há tempo para dar a vida. Há tempo para amar e tempo para odiar. E ninguém fala nada. Ouve-se ler o capítulo 3 e ninguém dá uma explicação exata deste capítulo 3 de Eclesiastes. E fica a igreja, sai a igreja do templo com aquele pensamento de que há tempo em que eu posso odiar a meu irmão, em que eu posso matar. Porque a Bíblia no capítulo 3 de Ezequiel diz isso. É o meu tempo. E ninguém defende a palavra de Deus das más interpretações, das interpretações espúrias, dos comentários espúrios que se faz. Fiquei sabendo também que um presbítero disse na escola dominical, domingo retrasado, que aquela profecia no capítulo 7 de Isaías, no versículo 14, que diz que um menino se nos deu, um filho nos nasceu, que não era uma referência a Jesus. A profecia ali não falava de Jesus. Ninguém fala nada contra, com medo. Eu quero deixar aqui para a meditação aquele versículo que eu tomo como o versículo-chave para a minha vida. Gálatas capítulo 4, versículo 16. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Sim, eu tenho me feito inimigo por questionar, por não aceitar calado os erros berrantes, as heresias de muitos irmãos em cima do altar, nas escolas dominicais, nos cultos. Tenho me feito inimigos para alguns, mas continuarei amigos de Deus. Lembro-me de um presbítero da nossa igreja, que teve um sonho, a igreja sendo arrebatada. E ele disse sobre o altar da igreja, olhando para o irmão Joedilton e até apontando para o irmão Joedilton perante a igreja, que ele pensou que eu não subiria, e eu subi, e ele ficou. Ele me viu subindo, e ele viu-se ficando no arrebatamento da igreja. Ele viu que esse presbítero ele não subia. E ele viu que o irmão Joedilton, que ele julgava e pensava que não ia subir no arrebatamento por causa do meu zelo dentro da igreja, defendendo a santidade de Deus e sendo odiado por muitos aí nesta igreja. Ele viu que eu subi. Ele me viu, aquele que me tinha como inimigo, viu eu subindo no arrebatamento do sonho que ele estava tendo, e ele viu que ele ficava. E ele ainda contou isso na igreja, e eu ouvi ele apontando ainda para mim. Apontou o dedo assim para mim. Eu até dizia que o irmão Joel aqui não subiria, e o irmão Joel subiu e eu fiquei. Olha que contraste. Porque o irmão Joel tem se tornado inimigos de muitos aí. Porque eu não concordo com o mundanismo, a vaidade, a sensualidade, a carnalidade, o pecado hoje, tão visível dentro das nossas igrejas. Antes precisava de visão e de revelação para se ver o que hoje não se precisa mais, mas estamos vendo aí patentemente à nossa frente. E se combate mais aqueles que combatem o pecado do que se combate o pecado daqueles que pratica. Contra os tais, nós combatemos contra. Ele me viu subindo e ele ficando. Isso é sinal da aprovação de Deus na minha vida. E Jesus mostrou isso para ele. Que Jesus tem se agradado do irmão Joedilton. Que eu não tenho feito nada além daquilo que está na palavra de Deus. Ficando com zelo a santidade da palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. E eu refuto aqui esta lição. Eu refuto piamente esse comentário de que o pecado teve origem no céu. Eu refuto
Em nome de Jesus, que Deus em Cristo, Jesus nos abençoe. O pecado não teve origem no céu, e sim na terra original, no jardim de Deus, no Éden, onde Deus criou um jardim. Dele colocou ali o querubim ungido, Lúcifer, até que se achou nele iniquidade, e dali ele foi derribado ao inferno, tendo como cobertura não mais as pedras preciosas, mas os bichos. Recriando a terra, recriou-se Deus no Éden novamente, um jardim, um outro jardim, rico agora em todas as plantas frutíferas, para que o homem comesse dela e vivesse, com exceção da árvore que estava no meio do jardim, a árvore da vida, a árvore do conhecimento. E colocou ali o homem, não mais Lúcifer. E ele, vendo que o homem tomara seu lugar, investiu contra o homem, instigando nele o mesmo sentimento de querer ser semelhante a Deus. E nesse mesmo desejo, nesse mesmo sentimento, o pecado novamente teve seu segmento agora no âmbito da humanidade. Lamentavelmente. E assim como a terça parte dos anjos foram punidas por acompanhar Lúcifer no seu pensamento, no seu intento, assim também todos quanto acompanharem Adão no desejo de ser semelhante a Deus, de ser igual a Deus, no conhecer o mal, você irá para o inferno. Você irá para o inferno. Por isso, olhemos para Cristo, obedecendo em tudo. Que assim Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos guarde para sempre. Amém e amém, Jesus. Amém.